Mas antes a gente vai para a França, porque o presidente Lula se reúne agora com empresários durante a visita a Paris. Vamos acompanhar o discurso do presidente. E eu consegui introduzir uma nova palavra no dicionário francês que não existia: multilateralismo. Foi incluída no dicionário francês. E depois tivemos uma bela reunião de trabalho com o presidente Macron. A reunião estava tão boa que quando a reunião terminou, eu falei: presidente Macron, abra o seu coração para o Brasil e vamos fazer um acordo União Europeia e Mercosul para que a gente possa aproveitar esta oportunidade. Que querem derrotar o multilateralismo, que querem derrotar o livre comércio. A volta do protecionismo não ajuda ninguém. Então esse é um momento extraordinário para a gente fortalecer as relações democráticas, as relações comerciais, as relações políticas, as relações econômicas e as relações culturais. É isso que faz com que eu esteja na França, um país que sempre me acolheu de forma muito calorosa. Eu não esqueço nunca que quando eu criei o projeto Fome Zero, em 2003, o primeiro presidente dos países do mundo que me telefonaram e que foram encontrar comigo para defender o meu programa foi o presidente Chirac. Depois eu tive uma belíssima relação com o presidente Sarkozy. Depois eu não era mais presidente quando estava o François Hollande. E quero dizer para vocês que eu tenho uma relação muito primorosa com o companheiro Macron. Já nem chamo mais de presidente, agora é companheiro. É companheiro Macron e companheiro Lula. E, sobretudo, nesse momento em que os franceses estão orgulhosos porque ganharam a Champions League. E a lição, a vitória do Paris Saint-Germain, eu disse para o presidente Macron, ela nos ensina na política. Sabe, não existe saída mágica, saída individual. Eu lembro quando o Paris Saint-Germain contratou de uma vez só o Messi, já tinha o Mbappé, contratou o Neymar para ser campeão da Champions. E não foi. Esse time do Paris Saint-Germain, que foi campeão da Champions, os 11 jogadores juntos ganham menos do que ganhavam Mbappé, Messi e Neymar. Uma demonstração de que no futebol e na política o conjunto vale muito mais do que a ação individual. Não existe... Quero aqui dizer que está o nosso embaixador André Correia do Lago, que vai ser o presidente da COP30 no estado do Pará. Seria importante você levar para as pessoas saber quem você é, André. Levanta aí para as pessoas verem, olha para trás pelo menos. Bem, companheiros e companheiras, permitam chamá-los assim. Eu terminei uma reunião com os empresários franceses e saí convencido que são todos meus companheiros. Aliás, até na reunião que nós recebemos o certificado, sabe, até com os empresários do agronegócio, eu achei que ali estava todo mundo companheiro. A gente percebe que tem momentos na vida da gente em que as diferenças desaparecem quando os objetivos comuns são contemplados. E eu não poderia deixar de reconhecer o trabalho vigoroso que os empresários do agronegócio brasileiro tiveram durante 60 anos para que a gente conquistasse esse certificado. E a gente precisa aprender a reconhecer o sacrifício. Da mesma forma que foi muito orgulhoso fazer a reunião com os empresários franceses e ver os compromissos e o carinho que os empresários franceses têm com o Brasil. Eu acho que cabe à Confederação Nacional das Indústrias,
cabe aos nossos ministros não deixarem para se reunir com os empresários quando eu vier aqui outra vez. É importante que a gente crie uma sistematização em que a gente possa, de tempos em tempos, escolher os empresários de vários países e reunir para tomar um café, para conversar, para saber qual é o problema, qual é a dificuldade, quais são as coisas boas que estão acontecendo. Porque não tem explicação um país do tamanho da França e do tamanho do Brasil, com a economia da França, com a economia do Brasil, sabe, só ter um fluxo de comércio de 10 bilhões de dólares. Não tem nenhuma explicação. Não sei de quem que é a falha, se é minha, se é do Macron, se é dos outros governos, se são dos empresários. Porque o dado concreto é o seguinte: os ministros de comércio exterior não podem ficar sentados numa cadeira no ministério, tem que viajar. Os franceses têm que vender as coisas da França no mundo e o Brasil tem que vender as coisas do Brasil. Nós não podemos ficar sentados numa poltrona achando que somos o melhor do mundo e que alguém vai nos procurar para comprar alguma coisa nossa. Eu é que tenho que vender aquilo que eu acho que é bom. Se nós achamos que o Brasil é competitivo na área agrícola, ótimo. Nós temos que sair para defender os nossos produtos. Eu, por exemplo, disse ao ministro, disse ao Macron ontem, eu compreendo a necessidade dos discursos do governo francês com relação ao acordo, com relação à defesa dos seus agricultores. Eu disse ao presidente Macron, se nós colocarmos os agricultores franceses junto com os brasileiros, vai ter uma descoberta extraordinária. Eles vão descobrir que a nossa agricultura são complementares. Uma não prejudica a outra. Ora, por que eu não posso comprar um franguinho francês e por que os franceses não podem comprar um franguinho brasileiro? Afinal de contas, comércio binacional é uma via de duas mãos. Eu compro e vendo. Eu exijo qualidade, mas eu ofereço qualidade. É preciso que a gente tenha essa abertura suficiente. Eu falei para o Macron, vamos juntar os nossos produtores que você vai ver que eles vão ter muito mais afinidade do que os nossos técnicos. Não é que eu esteja desmerecendo o técnico, não. O técnico é muito importante. São gente especialista, gente bem formada, gente muito qualificada. Mas nesse negócio de acordo, falta uma certa sensibilidade política, sensibilidade econômica, sensibilidade de interesses de quem produz. E é isso que nós precisamos mudar no nosso comportamento. Por isso eu estou otimista e disse ao presidente Macron, eu vou ser presidente do Mercosul, eu assumo a presidência do Mercosul dia 6 de julho e termino acho que dia 6 de dezembro. E falei para o Macron, antes de eu terminar a presidência do Mercosul, esteja preparado, porque nós vamos assinar o acordo União Europeia e Mercosul. É uma necessidade. É uma necessidade para a União Europeia, é uma necessidade para o Mercosul e é uma necessidade para o mundo. É um acordo que envolve 722 milhões de pessoas, é um acordo que envolve 22 trilhões de dólares e é um acordo que é, sabe, uma demonstração a quem está tentando derrotar o multilateralismo, a quem está tentando voltar a fazer o protecionismo, de que o mundo não quer xerife. O mundo não tem dono. Cada país é soberano e, de acordo com a sua soberania, faz aquilo que quiser sem que ninguém de outro país dê palpite ou imponha taxação de forma desordenada a quebrar a harmonia de uma economia que já vinha funcionando bem. E depois nós não aceitamos mais uma nova Guerra Fria. Nós não queremos disputar entre China e Estados Unidos. Eu quero negócio com a China e quero negócio com os Estados Unidos. Eu quero negócio com a França e quero negócio com a Alemanha. A França tem que querer com o Brasil e querer com outro país da América do Sul. Nós não perdemos ter o direito de sermos donos, sabe, do comércio mundial. Por isso, eu tenho viajado muito o mundo e vou continuar viajando. E nós vamos fazer uma coisa no Brasil, dia, acho que 7, 8 e 9, eu acho que vai ser a primeira vez
Aloysio, você que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer os BRICS. Ao terminar os BRICS, eu vou ter uma bilateral com a Índia, talvez uma visita de Estado da Índia, uma visita de Estado do Egito e depois uma visita do Estado da Indonésia. Só aí são 1,7 bilhão de habitantes. Então, quem quiser vender, se prepare, porque o que não falta é consumidor. É preciso que a gente se dote de argumento, porque cada visita dessa tem que ser dotada de reuniões empresariais. Porque os políticos não sabem fazer negócio. Os políticos, o máximo que eles fazem é abrir a porta. Quem sabe negociar são vocês, empresários, que se prepararam para isso. Então, o meu compromisso é permitir que os empresários brasileiros participem ativamente disso, e a Apex, ou seja, para a gente faça grande negócio, porque o mundo não protege quem fica em casa descansando. É preciso sair para trabalhar. Eu levanto todo dia às 5h30, faço 2 horas de ginástica e vou dormir meia-noite ouvindo notícias negativas contra mim. E estou feliz da vida. Estou feliz da vida. Quero agradecer a presença da imprensa brasileira, da imprensa francesa, e dizer para vocês, antes de ler o meu pequeno discurso aqui, que eu estou há muito tempo reivindicando a Deus o direito de viver 120 anos. Um dia eu vi uma matéria numa revista de que já nasceu o homem que vai viver 120 anos. Então, me bateu uma ideia na cabeça, por que não eu? Pode ser eu, que já nasceu, eu já nasci. E eu ainda sou privilegiado de ter nascido 4 meses depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então vocês percebem que eu nasci para viver, e viver bem. Como eu acredito que exista um céu, deve ser muito bom, maravilhoso, mas eu prefiro ficar aqui na Terra. Eu, sinceramente, estou reivindicando a Deus, me deixa aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer. E por isso eu tento me cuidar, eu tento ser simpático, eu tento conversar bem com as pessoas, porque quem quer viver muito tempo não pode ser chato. Embora eu esteja sendo, não pode ficar falando coisas que desagradam as pessoas. Bem, iniciativas como essas contribui enormemente para o adensamento das relações entre nossos países, ao trazer a dimensão empresarial para o centro da agenda bilateral. Estamos engajando o setor privado no avanço de projetos estratégicos vantajosos para os dois lados. Vocês sabem que há 13 anos um presidente do Brasil não foi à França. E quando um presidente da França tentou ir ao Brasil recentemente, o presidente do Brasil se escondeu para não recebê-lo. Uma vergonha, sabe, que não tem dimensão. Quando a presidenta Dilma Rousseff esteve em Paris em 2012, nosso intercâmbio atingiu seu ápice de 10 bilhões de dólares. Sinceramente, uma vergonha. É muito baixo. O Brasil com o Vietnã já tem 13 bilhões de fluxo de relação comercial. Então, vocês, empresários franceses, e vocês, empresários brasileiros, tratem de trabalhar, pô. Vamos sair daqui lançando um plano de meta. Nos próximos 10 anos vamos chegar a 20 bilhões. E trabalhar para isso, porque se não tiver plano de meta e a gente só fizer as coisas quando a natureza permitir, não dá certo. Nós temos que forçar, tentar garimpar, descobrir as oportunidades. E posso dizer para vocês, em se tratando da transição energética e da transição climática, poucos países no mundo oferecerão as oportunidades que o Brasil está oferecendo. Poucos. Nós não queremos ser o melhor, mas queremos apenas ser o maior.
É isso que está na nossa cabeça e esse é o objetivo do governo. Bom, desde a vinda da presidenta Dilma, nós não conseguimos retomar nem os 10 bilhões. Meu governo está determinado a recuperar o tempo perdido e levar nosso comércio à altura da parceria estratégica com a França. É com esse propósito que eu trouxe em minha comitiva ministros, governador, aliás, governador, eu vi a cara do governador Brandão do Maranhão aqui presente. Obrigado por ter vindo nessa reunião, companheiro Brandão. Essa parceria é estratégica porque tem vocação para estimular a pesquisa, a inovação, a produtividade e a competitividade. É com muito orgulho que acabo de participar da cerimônia de certificação, já falei isso, do Brasil pela Organização Mundial da Saúde Animal. O sistema de sanidade da agropecuária brasileira é exemplo para o mundo. Tem muita gente que às vezes eu vejo no jornal que tal país não quer importar tal coisa do Brasil porque tem problema. Eu queria dizer aos empresários franceses, não acreditam no que eu estou falando. Mandem seus técnicos, seus especialistas ir ao Brasil para acompanhar de perto. Eu, sinceramente, acho que a gente não tem a melhor política de sanidade animal. Política sanitária, mas eu duvido que tenha um país que tenha melhor do que nós. No máximo, é igual. Porque os nossos produtores aprenderam que se a gente quer ganhar espaço no mundo, a gente tem que ser o melhor. E eu disse agora há pouco para os empresários, ninguém ganha uma medalha de ouro na Olimpíada, sabe, se não treina sistematicamente a semana inteira. Se alguém acha que pode ficar na boa vida e depois vai ganhar a medalha, pode tirar o cavalo da chuva. Aliás, eu tive a oportunidade de jantar, junto com o Macron, com um cidadão de 140 quilos, que é 5 vezes campeão olímpico de judô pela França. Quem quer tem que ter qualidade, cara. Então o Brasil se preparou para ser competitivo. O Brasil se preparou. E nós queremos a medalha de ouro da melhor política sanitária que qualquer país do mundo tenha, porque nós não podemos retroceder. Então, companheiros, na desconfiança, visite o Brasil. Visite, peça informações, vá nos nossos laboratórios, que vocês terão uma resposta extraordinária sobre as coisas que nós estamos fazendo. Práticas inovadoras permitem que sejamos o 4º maior produtor mundial de alimentos, utilizando apenas 8% do nosso território. E nós agora, para cumprir as exigências que as mudanças climáticas estão a exigir, nós estamos com uma política muito séria de recuperação de terras degradadas, o equivalente a quase 60 milhões de hectares de terra, que nós queremos disponibilizar para as pessoas recuperar, plantar, sem precisar devastar a floresta que está em pé. É simples isso. Ao invés de destruir uma coisa boa, vamos recuperar uma coisa ruim. É esse o desafio que está colocado para nós. E eu estou convencido que também nós conseguiremos muito sucesso nessa política. Mais da metade do Brasil permanece com cobertura vegetal, sabe, do jeitinho que Deus fez o mundo. Só a natureza que coloca e tira quando quer. Mas a gente tem muita coisa preservada no Brasil. Com o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, vamos ampliar a produção sem cortar uma única árvore. Nossa indústria também é competitiva em vários setores de elevado conteúdo tecnológico. Projetos bilaterais, como o Programa de Submarinos em Itaguaí ou a Fábrica de Helicópteros de Itajubá, têm enorme potencial transformador. Aprofundar a integração dessas e de outras cadeias de valor permitirá gerar mais emprego, mais renda para os dois lados, franceses e brasileiros. Meu governo
está recuperando a capacidade de planejamento do Estado brasileiro e priorizando a reindustrialização. O meu comandante da Marinha, o almirante Olsen, veio nessa viagem porque nós estamos concluindo definitivamente o acordo com os franceses para a gente produzir o navio de propulsão nuclear em parceria com a França. Isso foi um acordo feito com o presidente Sarkozy e nós esperamos concluir o mais rápido possível, porque o Brasil, além de ter uma costa marítima de 8.000 quilômetros, o Brasil tem responsabilidade de 5.700.000 quilômetros quadrados de mar. Nós temos muita água para tomar conta além da nossa. E não dá para ir de canoa. Não dá. Então nós temos que ter um submarino, sabe, desses que somente as potências mundiais têm. E por isso nós estamos. E também helicópteros. Nós queremos fazer uma grande compra de helicópteros em parceria com os governos dos estados, para que a gente cuide da segurança pública dos estados, para que a gente cuide do desmatamento, sabe, dos incêndios nas florestas brasileiras e para que a gente cuide da nossa defesa. O Brasil é um país, sabe, que além desse território imenso que o Brasil tem, a riqueza mineral, a riqueza do oceano, e a gente não tem efetivamente uma preparação de uma potência para cuidar disso, por isso nós precisamos produzir helicóptero no Brasil, com a França, para vender para a América Latina. Esse é o nosso desejo. Por isso é que nós estamos discutindo, quem sabe quando o Macron for para lá na COP, a gente já tenha esse acordo para a gente assinar e começar a fazer com que a fábrica da Elibras, na cidade mineira de Itajubá, se transforme numa grande fábrica construtora de helicóptero.